Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Supermalva, vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, bastante conteúdo aí para auxiliar nos nossos estudos, dá aquele like positivo, não custa nada, ajuda bastante aí o canal do professor. Professor aqui ó, fazendo uns videozinhos em casa, uma coisa simples, mas o importante pessoal, é esse compartilhamento de informações, eu passando um pouquinho do que eu sei para vocês, aprendendo bastante através dos comentários, bom? Então isso que é importante. Então ó, se inscreve no canal, dá aquele like positivo, e vem contigo. Pessoal, vamos lá. Vamos dar continuidade agora à segunda parte da nossa aula. Ler e escrever na escola. O real, o possível e o necessário. Da Delle Lerner. E a gente parou aqui, ó. Situação real da escola. O real apresenta as dificuldades da escola, ou seja, considerar os conhecimentos prévios dos alunos. Olha, hoje nós temos aí um grande desafio, pessoal, que é trabalhar com os conhecimentos prévios do aluno, aquilo que ele traz de casa, aquilo que ele traz, aquele conhecimento que ele já adquiriu já durante a sua infância, a sua primeira infância, em casa, com a família, na rua, no bairro, na igreja, os lugares que ele frequentou. Então, quando ele chega na escola, ele já chega com o aprendizado pronto. E nós precisamos considerar isso. Nós não podemos simplesmente chegar lá e despejar conteúdo na cabeça daquele aluno como se ele não soubesse de nada. Nós temos que começar a trabalhar a partir da vivência deles, a partir do conhecimento prévio deles, tá? Então, é a dificuldade que a escola tem de trabalhar com isso, gente, porque são muitas culturas, são muitas crianças, nós temos um número elevado de crianças na sala de aula, as culturas de cada um divergem muito uma da outra, então é uma dificuldade que tem, mas nós temos que procurar superar esses desafios e trabalhar desta forma para a gente construir uma sociedade melhor e um cidadão consciente. Uma das dificuldades que a escola tem é de adequar o seu tempo, por exemplo, o seu tempo de ensino ao tempo de aprendizagem do aluno. Por exemplo, as crianças... Gente, a escola ela tem um tempo para ensinar. Ela tem ali 4 horas por dia, no caso do infantil, né? Temos ali o infantil fundamental, nós temos 4 horas por dia. Essas 4 horas você pode tirar 15 minutos de almoço, mais 15 de café, mais o horário do banheiro, o horário da escovação, o horário de lavar a mão. Gente, se você juntar tudo isso, já cai a aula para praticamente ali 2 horas. As 2 horas e meia. Aí nessas 2 horas e meia você tem a roda de conversa, você tem tanta coisa, e aí o professor fica com o horário muito espremido para trabalhar um conteúdo. Só que dentro daquele conteúdo que ele trabalha, o aluno também tem o seu tempo de aprendizado. Aí o professor tem o quê? Eu tenho uma semana para dar esse tema. Olha, eu tenho 200 dias letivos no ano. Então, o professor trabalha, a escola ela trabalha, gente, com um cronograma, um calendário apertadíssimo. Mas e o aluno? O aprendizado do aluno não depende disso, gente. O aluno é um ser humano com sentimentos, um ser humano ali com emoções, então ele tem um tempo de aprendizado dele, você tem que considerar, você não pode simplesmente chegar lá e despejar uma tonelada de conteúdos e esperar que o aluno aprenda tudo ali de mão beijada, né? Tudo muito rapidamente, tudo mecanicamente. Principalmente por quê? Porque na escola você tem alunos que são crianças estruturadas e crianças também que não têm uma estrutura, que são chamadas crianças não estruturadas, que não têm a mesma estrutura que as outras. Como assim? Não entendi, professor. Olha só, pessoal, nós temos ali crianças que tem um pai, tem uma mãe, o pai e a mãe trabalham, pode dar para ele o brinquedo que ele quer, o videogame que ele quer, o tênis que ele quer, a calça, dá para ele um conforto, uma comidinha bacana, no café da manhã ele come ali uma bolachinha recheada com leite. E nós temos aquela criança, gente, que muitas vezes ele vai de chinelinho para a escola, e a escola manda lá o bilhetinho: mamãe, não manda de chinelinho porque é perigoso, ele pode se machucar no parque, ele leva um tropicão ali, levanta a unha, e a mãe fica toda constrangida, gente. Eu já passei por isso, é muito difícil. A mãe chega e fala assim: tio, é que ele não tem um sapatinho. Por isso que hoje as escolas, a prefeitura aí, ela tá dando uniforme escolar, inclusive com meia e calçado, tênisinho também, porque muitas vezes a criança não tem. Então olha só que situação, você cobrar da mãe aí que não pode ir de chinelo porque a criança vai machucar. E pior ainda para a mãe, ou é o chinelo ou é descalço. E nós temos essa questão da estrutura. Aí nós temos aquela criança que tem acesso à internet, que pode fazer uma pesquisa, que pode fazer um trabalho fantástico, tem uma impressora em casa, um computador, e nós temos aquela criança que não tem nada. Só tem o material escolar que a prefeitura, que o Estado fornece. Então, pessoal, nós precisamos considerar isso também, adequar o tempo de ensino da escola com o tempo de aprendizagem do aluno e também entender que o tempo de aprendizagem de cada um é diferente, principalmente porque um aluno bem estruturado, ele chega na escola, ele já tem uma pré-linguagem definida, uma pré-leitura definida, né? Ele tem toda uma estrutura, então o pai dá livros para ele aprende a ler, até revistas em quadrinho, e aquele que não tem nada. Então ele vai depender do quê? 100% do aprendizado da escola para poder conseguir trabalhar, para conseguir aprender.
Então isso é uma das grandes dificuldades da escola também, tá? É adequar esse tempo. Por quê? Porque se a escola tivesse só alunos estruturados, ela montava ali um planejamento, sentava o pau no gato ali, gente, e ia para frente. Só que a questão não é essa. A questão é que nós temos ali alunos que eles vão ter dificuldades porque eles começam do zero, porque eles não têm aquela estrutura que o outro aluno tem, que o coleguinha tem. A prática adequada, gente, de alfabetização, ela resiste à programação sequencial aplicada na escola, que é o quê? Eu falei isso na primeira aula, aquele conteúdo que o professor aplica uma coisa, a criança entendeu, passa para o outro, depois passa para o outro, e muitas vezes esses conteúdos não têm ligação um com o outro, tá? Então tem que cortar isso aí, tem que rebater isso aí, acabar com isso aí, meu. Dar um ponto final, um cavalo de pau e começar a trabalhar indo numa direção como que eu posso dizer, de uma alfabetização que não seja linear, uma alfabetização construtivista, em que nós respeitemos o tempo de aprendizagem do aluno, que nós respeitemos ali o tempo de compreensão dele daquilo, tá? Então, foi falado isso aí na primeira aula, dá uma olhadinha lá na primeira aula, logo no começo a gente já trabalhou essa questão, tá? Da programação sequencial da alfabetização. Outra dificuldade que a escola tem, pessoal, é de resolver problema entre propósitos escolares e extraescolares da leitura e da escrita. A escola se preocupa muito em cumprir currículos e não se preocupa com que o aluno poderá se beneficiar na sua vida com aquilo que está sendo ensinado. Então, assim, a escola ela monta ali um conteúdo e fala assim, ó, ele vai aprender a ler, depois ele vai aprender a escrever, depois ele vai passar na prova, e aí vai passar de ano e pronto, venci no meu ano escolar. Completei meu ano escolar com sucesso. Será que essa definição de sucesso, ela não está meio equivocada? Por quê? Porque assim, claro, o currículo é importante, o conteúdo é importante, você tem um parâmetro técnico ali que você tem que seguir, senão a criança não aprende a ler e escrever, senão nós vamos entrar lá na questão da pedagogia da escola renovada, né? Acho que é diretiva, se eu não me engano, que tinha aquela questão dos conteúdos, eu sempre confundo diretiva com não diretiva, mas isso é lá para tendências pedagógicas, lá naquela aula a gente vai falar certinho, tá? Mas na pedagogia renovada, eles quiseram rebater todo o tradicionalismo e aí eles criaram uma pedagogia que eles mesmos viram que não deram certo e depois consertaram ela. Porque eles eliminaram todo o conteúdo da pedagogia e falaram assim, ó, o importante é o jovem aprender. Tá, mas o quê? Ó o grilinho, ó, cri, cri, cri. Não tinha. Porque se eles eliminaram todo o conteúdo, não tinha o que aprender. Então ele vai aprender o quê? Ah, o importante é aprender, mas o quê? Então, eles mesmos corrigiram e se viram que o conteúdo era necessário, mas não da forma que era passado antes, né? Vamos dar uma olhada nesse conteúdo aí e trabalhar ele de uma forma construtivista. Mas perceberam que você não podia eliminar 100% do conteúdo. Então, quando a gente fala aqui de currículo, o currículo ele é importante. A parte técnica é importante para formar o aluno, mas ela não é suficiente. Você não pode só se ater a isso. Você precisa entender o quê? Se aquilo tem significado para o aluno, se aquilo faz sentido na vida dele, se aquilo tem ligação com a vida dele fora da escola, para que ele realmente faça essa relação e tenha essa compreensão. Porque ele não pode fazer. A vida pessoal dele é uma coisa, a vida dele escolar é outra. A minha vida fora da escola tem um contexto, dentro da escola tem outro. Não, a vida ela tem um contexto só, dentro e fora da escola. Seja na escola, na igreja, no teatro, na rua, na farmácia, onde ele vai, onde ele frequenta, tem que ter, a vida dele tem que ser uma só. Todos os contextos têm que estarem... Nossa, desculpa, apaga isso aí. Tem que estar ligados, não existe estarem, pelo amor de Deus. Eles têm que estar ligados aí um no outro, tá? Para que a criança também não vire a vida dela do avesso. Ele fala, eu gosto dessa vida, mas eu não gosto daquela. Não, ele não tem 9 vidas igual o gato. Ele tem uma vida só, então a vida dele escolar ou fora da escola tem que estar ligado uma na outra. Para a escola, gente, o que está em primeiro lugar o que está em primeiro plano nas escolas são os propósitos didáticos, ou seja, o currículo. Como eu disse, currículo é importante, só que está em primeiro plano, ou seja, primeiro eu compro o currículo. Eu não me lembro, como eu gravei a primeira aula várias vezes, eu não me lembro se está mencionado lá uma questão de uma professora, eu acho que não. Eu gravei várias vezes aí eu ia deletando e refazendo. Eu tive uma professora, gente, que na rede estadual, ela era horrível. Porque era uma professora bacana, até educada, jovem, bonita, os alunos ficavam doidos, né? Mas a aula dela, gente, era muito ruim, porque era uma professora extremamente conteudista. Eu não lembro se era de história, ciências, acho que era ciências. E ela era muito conteudista, então ela chegava na sala de aula e catava, acho que ela lia 8 páginas e explicava e dava exercício em 50 minutos. E só faltava corrigir o exercício.
Por quê? Porque ela era conteudista. Ela estava explicando, aí você tinha uma dúvida, levantava a mão, só um minutinho, deixa eu só concluir aqui. Gente, concluir, quer dizer, o mais importante para ela sempre era passar os conteúdos e completar a aula dela. Dei minha aula com sucesso. Tá, mas o aluno entendeu, o aluno teve uma dúvida. E outra coisa, pergunta se quando ela terminava a explicação, ela chegava em você e falava qual que era a sua dúvida. Não, gente, ó, pau no gato. Se o aluno não fala mais nada, toca o enterro. Às vezes ela nem lembrava, talvez nem tivesse essa maldade. Aí outras vezes a gente ia pegar e ia até perguntar, professora, então aquela pergunta, sim, fala aí. O que é meiose? A meiose é isso, isso, isso. Mas já não tem mais a ver com o contexto, porque através daquela explicação dela me gerou outra dúvida. E o texto foi dado. Afinal de contas, ela tem um plano de aula ali e ela não pode ficar perdendo tempo com perguntas idiotas de aluno. Perguntas idiotas, gente. O aluno tem uma dúvida, você tem que sanar. Você não pode chegar ali e fazer de um aluno autodidata, depois você corre atrás, tá? Principalmente que na nossa época não tinha internet, né? Então, não era essa facilidade hoje. Você tinha que ir lá na biblioteca para, às vezes, descobrir o que era uma única pergunta. Então, para as escolas, os propósitos didáticos, ou seja, assim, cumprir aquele plano de... Meu Deus, gente, cumprir o plano. É o contrário. Cumprir os planos de aula, gente, é o mais importante para a escola. Agora, se o aluno está aprendendo ou não, aí já não é comigo. Eu ensinei. Se ele não aprendeu, é o problema dele. Gente, pelo amor de Deus, isso não pode existir. Tá? Nós precisamos reverter isso aí. Para a escola, o mais importante tem que ser o aprendizado do aluno. E nós não podemos progredir enquanto o aluno não compreender aquele texto ali. Porque se ele não compreendeu aquela parte, como que ele vai dar sequência nos estudos? Correto? Gente, o ensino tradicional, ele se estrutura como um eixo temporal único. Ou seja, uma programação linear, acumulativa e irreversível. Esse tipo de ensino ele entra em contradição com o tempo de aprendizagem do aluno e com a natureza das práticas de leitura e escrita. Por quê, pessoal? Porque é aquele ensino que eu acabei de falar. Lembra da minha professora? Quem teve uma professora igual? É legal fazer essas comparações porque a gente vai realmente gravando, porque a gente vai associando com alguma experiência da nossa vida, algum colega de trabalho ou alguma situação que a gente viveu na escola, e quando a gente faz essa associação, quando chegar lá na prova, lá tiver uma perguntinha parecida, você, através da associação, você consegue acertar a questão. Tá? Por isso que eu gosto de dar bastante exemplo assim do cotidiano, que afinal é o que a gente defende, né? Trabalhar com a criança a partir da realidade dela. Então, por que não trabalhar com o professor agora nos estudos, através da nossa realidade? Então, o ensino tradicional, o que ele fazia? Aquela progressão linear, gente. Vai ensinando uma coisa na sequência da outra e se o aluno aprendeu ou não é problema dele, tá bom? O controle da aprendizagem é uma necessidade legítima da escola, mas a escola não pode exercer o controle exaustivo, como, por exemplo, gente, na avaliação. Ou tá certo ou tá errado. Então, assim, a escola, gente, ela tem que ter o controle da aprendizagem. Afinal, ela está sistematizando ali a aprendizagem do aluno e através da mediação, principalmente, tá? Deixando o aluno resolver os problemas dele, descobrir ali como que ele resolve aquilo, como que ele chega no entendimento, mas sempre mediando ali para não deixar o aluno sozinho. Afinal de contas, o aluno não é um autodidata, né? Ele também tem ali as necessidades dele de ter uma mediação de uma pessoa que tem um conhecimento maior para auxiliar. Senão ele acaba desanimando também. Só que a escola não pode exercer esse controle exaustivo, igual acontecia no tradicional. O professor fala, o aluno ouve, o professor sabe, o aluno aprende. Né? O professor ensina, o aluno aprende. Não pode acontecer isso, tem que ser tudo na base da mediação ali. E essa avaliação final, por exemplo, que a gente falou numa outra aula lá, que foi avaliação na educação infantil, eu não lembro agora, que foi formas de avaliação. A gente não pode se focar nessa avaliação final, em que você vai lá, dá toda aquela matéria, se o aluno está aprendendo ou não, problema dele. Aí quando chega na prova, você dá uma prova lá, o aluno realmente ele não entendeu, se ele não entendeu, ele não aprendeu, se ele não aprendeu, ele vai levar pau na prova. E aí o que você vai dizer? Recuperação. Gente, resolve. Uma coisa que eu sempre falo, eu moro num condomínio fechado, e muitas vezes os pais, para poder assistir um filme, uma novela, ou fazer alguma coisa tranquila, às vezes deixa as crianças brincando lá fora, às vezes tá um frio, gente. E não é só aquele frio de pôr uma blusa, é aquela friagem, que é aquele sereno, aquela coisa assim que, você pode passar um cachecol na garganta, uma touca, um óculos de esqui, não importa, gente, a friagem, ela vai pegar a criança, ela vai deixar a criança doente. E a minha, qualquer ventinho assim, mas aquela coisa, eu passo para dentro e falo assim, vai procurar o que fazer aqui dentro. Não vai tomar friagem lá fora, aquela coisa bem de velho mesmo, né? Eu já devo ter 70 anos e não tô sabendo. Porque eu tenho esse negócio com friagem, assim, né? Pé no chão, aquela coisa assim. E aí o que acontece, pessoal?
Pronto, desculpa, acabei me perdendo aqui, me perdoa. Como eu falei, a aula gravada assim ao vivo, a gente se perde mesmo. Na sala de aula o professor se perde também às vezes. Tem que tomar cuidado, né, para não sair do foco. Ó, precisava de um mediador aqui, ó, pessoal. Preciso vocês medir a minha aula aqui para não me perder. Então vamos lá. Pessoal, o que tá certo? Esses pais deixar a criança lá fora e falar, se ele ficar doente, eu dou remédio. É assim que um pai faz? Ou o pai e a mãe chegam e falam assim, não, filhinho, entra aqui, ó, tô certo, hein? O papai chega e fala assim, não, entra porque tá frio, senão se você tiver frio você vai ficar doente. O que você faz? Você evita que a criança fique doente ou você fala assim, se ele ficar doente, eu dou remédio? Você prefere medicar a sua criança se ela estiver doente ou você prefere prevenir? Não, entra antes que você fique doente. Pensa aí um pouquinho, o que você prefere pro seu filho? Prevenir ou medicar ele depois? Mas se eu passo ele para dentro, ele vai ficar fazendo barulho e não deixa eu assistir a novela? Aí a questão, o educador do seu filho é você. Né? Você precisa decidir aí quem é o pai e quem é o filho. Tá? Claro que nada muito drástico, assim, né, na base da imposição, mas você tem que mostrar para o seu filho que as coisas não são assim da forma que ele quer o tempo todo, né? Então, a mesma forma que você pensa com o seu filho, você prefere prevenir do que medicar ele se ele ficar doente, então a mesma forma é na pedagogia, tá? Aqui na questão da aprendizagem, na questão da alfabetização. Você não pode, por exemplo, trabalhar com a criança sem saber se ela está tendo, ou com o adolescente, sem saber se ele está tendo dificuldades, onde está o ponto forte dele, onde está o ponto fraco, onde precisa trabalhar mais. Porque tudo isso, gente, faz parte. Tem a aulinha de avaliação, dá uma olhadinha lá no canal, gente, assiste a aulinha de avaliação, muito bacana. Você não pode simplesmente, a partir do momento que você começa a mediar esse ensino do aluno, você já está avaliando ele, onde ele está bom, onde ele está fraco, onde ele precisa ir mais. Agora você não pode chegar simplesmente lá no último dia, você deu um monte de coisa, não teve interação nenhuma com o seu aluno, não sabe onde estão as dificuldades dele, depois você faz uma prova, ele leva 0 lá e você vai dizer, ele não se interessa. Não. Se ele não entende uma coisinha, é que nem um botão de uma casa, né, dos botões da blusa. Se você errar uma casa, você erra todas. Muitas vezes, aquela parte que o aluno teve dificuldade vai impedir que ele progrida no restante da matéria. Então não é mais fácil, ao invés de você falar assim, se ele acertou 0, vamos pegar 15 dias de recuperação e fazer com que ele recupere um semestre inteiro, em 15 dias. Ou um bimestre, né? Em 15 dias. Gente, não é mais fácil você ir ali trabalhar, mediando, trabalhando aquela avaliação contínua com o aluno, aquela avaliação... Puxa, esqueci agora, tem uma palavra bem bacana. Avaliação não é contínua, Puxa, esqueci agora a palavra, que é aquela processual, que vai, durante todo o processo ali, você avaliando o aluno, vendo as dificuldades, você não vai ficar fazendo relatório de tudo, mas você está observando, você sabe que é um aluno participativo. Uma coisa que eu também falei na aula de avaliação às vezes, pode acontecer, gente, de o aluno no dia da avaliação, naquela semana, ele descobriu que o pai tem uma doença, ou a mãe, de repente, um câncer, ou o pai separou da mãe, ou alguma coisa mais grave, e o aluno não está bem. E aí ele leva a bomba numa matéria da qual ele sabia. Ele tem todas as atividades, ele faz as lições de casa, ele participa, ele questiona. E aí no dia da prova ele não estava legal. Aí ele tira lá um 3, porque ele não tinha cabeça para fazer aquela prova. Aí o professor vai botar ele de recuperação. Olha para isso, gente. Tá? Então essa questão do certo e errado, aquela avaliação final, isso aí não pode acontecer. Tá? Isso aí é um controle exaustivo em cima do aluno. Tá? Você tem que controlar, você tem que mediar ali para que garanta o aprendizado dele da forma sistematizada. Mas tem que também ser tudo na base da mediação, na base da parceria e também com uma avaliação... Esqueci de novo a palavra, gente. Avaliação processual, que é uma avaliação durante todo o processo de aprendizagem, tá? Sempre auxiliando o aluno. E nunca dando resposta, sempre dando situações para que ele chegue à resposta. Tá? O que seria possível... Tá. O que seria possível para resolver todas essas dificuldades da escola? Gente, professores construírem adequadamente um projeto curricular que atenda os propósitos curriculares da escola, mas também que dialogue com a realidade do aluno, que insira o processo de alfabetização na escola, olhando também para as práticas sociais de leitura e de escrita. Ou seja, gente, para você resolver todas essas dificuldades, um projeto é a melhor forma de trabalhar. Por quê? Porque o projeto você une a comunidade, você une os profissionais da escola, você une os alunos, você coloca eles para pesquisar, você coloca eles para agir, e eles adoram esse tipo de trabalho, porque não é aquele trabalho muito mecanizado. E, gente, só que tem que ser um projeto que atenda a tanto os propósitos curriculares da escola, que seja assim, aquilo que realmente tem necessidade
da criança aprender, do jovem aprender, você tem que encaixar aquilo no projeto, aquilo tem que ter a ver com o currículo da escola, mas também, gente, que dialogue com a realidade do aluno. Você também não pode montar um currículo escolar que esteja fora daquilo que ele vive. Lembra do que a gente falou? A criança, eu não sei se foi nessa parte ou na primeira parte que eu falei. A criança, ela não tem 9 vidas, tá? Ela tem uma só. Então, a vida dela dentro e fora da escola tem que estar conectada uma com a outra. Então, você tem que trabalhar o currículo a partir da realidade do aluno e dessa forma o projeto tem que estar atrelado ao currículo, que tem a ver com a realidade do aluno. Uma coisa sequencial da outra, uma coisa ligada à outra. Dessa forma, a gente vai conseguir trabalhar uma alfabetização inovadora, construtivista e formar aí bons leitores e bons escritores, que são as práticas sociais da leitura e da escrita, tá? Que é uma palavra-chave muito importante. Desafio, gente, para isso seria possibilitar a escolarização das práticas sociais de leitura e escrita. O que é prática social? É aquilo que a gente fala, que tem a ver com a realidade do aluno, que ele possa trabalhar com textos e temas que tem a ver com a vivência dele fora da escola. Dessa forma, a associação vai fazer com que esse aluno tenha um avanço e um aprendizado, uma apropriação do saber muito maior. Gente, eu juro que eu não tenho problema de fono nem de dicção. É que eu falo muito rápido, tem muito conteúdo e eu procuro falar bem rápido, então às vezes sai uma apropriação, mas não é que o professor não sabe, gente. Eu sei que é apropriação, mas às vezes falando rápido mesmo sai aquele famoso, né? Você tem problema? Né? Mas pelo amor de Deus, gente, tá? Não é que o professor não sabe. Às vezes eu erro, quando eu percebo que eu errei, eu já corrijo na hora pra vocês não pensarem que eu não sei. Senão eu falo, olha, esse homem não sabe nem falar, já pensou, como é que eu vou acreditar no que ele tá passando aqui? Vamos lá. Nossa, meu estômago tá roncando aqui, eu devo estar com fome, hein? Vamos lá. Para a leitura, gente, o que seria possível? Fazer um esforço de conciliar as necessidades inerentes à instituição escolar com o propósito educativo de formar leitores e escritores. Gente, para trabalhar com leitura, tem que ser alguma coisa que esteja ligado também à necessidade da instituição escolar, ou seja, também não pode fugir daquilo que a escola precisa aplicar ao aluno, mas também tem que ter a ver ali com a vivência dele, tá? Então quando a gente fala assim, é fazer um esforço de conciliar. A gente não pode dar uma leitura aleatória, mas que só tem a ver com a vida social do aluno fora da escola, com a realidade dele local, mas também tem que conciliar com as necessidades da escola, daquilo que a escola precisa ensinar, tá bom? Tem que beneficiar os dois lados aí, porque os dois lados vão ser importantes para a formação do aluno. Vamos lá. Outra coisa aí que seria possível. Gerar condições didáticas que permitam pôr em cena uma versão escolar da leitura e da escrita mais próxima da versão social. Acabei de falar isso, gente. Esses trechinhos, eles ficam muito parecidos assim, mas é até legal, né? Que um vai reforçando o outro. Gerar condições didáticas que permitam pôr em cena a visão escolar da leitura e da escrita, mas também a visão social, tá? Então tem que estar ligado ali o contexto social do aluno com o contexto escolar, através de práticas, condições didáticas. Gente, outra coisa, definir um programa de ensino de forma adequada. Formulação de conteúdos, tá? Então, formular conteúdos que tenham a ver com a vivência local do aluno. Olha só quantas vezes a gente repete essa palavra, porque está tudo interligado. Então, através da formulação de conteúdos, formular conteúdos através de um programa de ensino de forma adequada. Preparar a alfabetização para ser aplicada de uma forma consciente, de uma forma construtiva, não de uma forma mecanizada que não faça sentido para o aluno. Gente, agora eu tenho uns tópicos aqui que é só leitura mesmo, não tem muito o que explicar, que é fazer antecipações sobre o sentido do texto, se está além de tentar verificá-las recorrendo à informação visual. Então, assim, pessoal, para o professor aplicar os conteúdos, ele precisa, gente, ler esse texto antes, ir além, compreender para que ele possa aplicar. Se o professor não tiver o domínio do conteúdo que ele está aplicando para os alunos, você imagina, né? O aluno faz uma pergunta, o professor não sabe explicar, pronto, a mãe já vai lá e fala, quero que mude de professor. Discutir diversas interpretações acerca de um mesmo material, comentar o que se leu e compará-lo com outras obras do mesmo ou de outros autores. Recomendar livros, contrastar informações
provenientes de diversas fontes sobre um tema de interesse. Olha só, pessoal, quando você fala assim, comentar o que se leu e compará-lo com obras do mesmo autor ou de outros autores. Por quê? Porque quando você compara as obras, às vezes aquela obra tem alguma coisa em comum com a outra. Eu posso contar a história aqui de uma formiguinha que ganhou uma bola e não queria dividir com as outras formiguinhas. Aí, de repente, ela descobriu que ela só podia brincar com aquela bola se fosse com outras crianças, que brincar sozinho com a bola não tinha graça. Aí tem um outro livro que ele vai falar ali sobre um menininho que ganhou um jogo de tabuleiro, mas o jogo de tabuleiro ele não queria brincar com ninguém, então ele sentou com o jogo de tabuleiro e percebeu que não podia jogar sozinho. Então vocês percebem que foi a mesma história com contextos, foi o mesmo contexto em histórias diferentes, usando personagens e objetos diferentes. Então assim, é legal você fazer essa comparação para que a criança se aproprie também do tema, porque senão ela fala assim, olha, eu gostei daquela história da formiguinha, mas eu não gostei da do menino. Mas é a mesma história, a gente só mudou os elementos, mas a história, o contexto dela é o mesmo. Então é legal fazer essa comparação e permitir que os alunos percebam essas comparações também. Recomendar livros para que eles leiam bastante, façam trabalhos a partir de livros e exercitem, sim, gente, a leitura, tá? Que é muito importante. Contrastar informações provenientes de diversas fontes. Olha, gente, isso aqui é muito importante, porque isso aqui entra naquela questão da internet que eu falei no final da primeira parte do outro vídeo, dessa matéria. No final do primeiro vídeo, eu falei sobre isso. Quando você vê uma notícia, alguma coisa assim, por exemplo, assim, o presidente morreu. Gente, o presidente morreu? Tá bom. Qual que é aquela fonte mesmo? Nossa, eu nunca ouvi falar nesse jornal. Então você vai lá buscar lá, por exemplo, vou dar um exemplo, você vai no G1, você vai no Google, você vai no portal R7 lá, que é da Record, aí você vai buscar lá Estado de São Paulo e outros jornais, você vai buscar fontes confiáveis para saber se você realmente pode confiar naquela matéria, se ela realmente é verdadeira, porque muitas vezes vem lá de uma fonte desconhecida, você nunca ouviu falar, você sai falando para todo mundo, daqui a pouco, coitado do presidente, fala assim, não morri não, gente, tô aqui, vivinho. Então, quando você está sobre um tema, assim, principalmente um tema polêmico, um tema importante, é legal você buscar várias fontes, tá? Várias fontes de livros, não apenas na internet, mas de livros também. Várias fontes sobre o mesmo tema, para saber se aquilo ali está batendo. Eu, por exemplo, para montar essas videoaulas, gente, eu leio, quando possível, eu leio o livro do autor, quando não, eu pego textos dele, trabalhos feitos acerca do tema, só que eu pego vários. Vou assistir vídeo no YouTube, gente, eu não assisto só uma aula, eu assisto a aula daquele professor, eu assisto a aula de outro professor, de outra professora, e eu vou vendo ali a visão de cada um deles e a explicação, para ver se está batendo, para ver se eu realmente entendi aquele tema. Porque se eu vejo só de um professor, esse professor é o melhor do mundo, só que às vezes a outra professora, ela fala de uma outra forma, que eu não entendo. Aí eu vou achar qual dos dois está certo. Os dois estão certos, só que ela explorou o tema de uma visão e o outro explorou de outro. E para eu ver se eu realmente captei a mensagem ali, se eu realmente compreendi o contexto, eu tenho que ter várias referências. Então é importante, tá? Ver essas fontes, essas referências sobre o mesmo tema, várias fontes diferentes, para você realmente ver se captou a essência daquela mensagem, daquela notícia, daquela informação. Vamos lá. Acompanhar um autor preferido. É legal também, gente, porque você aprende sobre a linguagem daquele autor. Eu, por exemplo, gosto muito de um autor, que não é brasileiro, que é uma autora, na verdade, inglesa. Ai, meu Deus. Agora eu vou passar vergonha. Eu não lembro se é uma autora... literatura... Eu não lembro se é literatura inglesa ou literatura americana. Gente do céu, passei vergonha agora eu quero até conferir aqui. Que é a Jane Austen, pessoal, que é uma escritora que ela tem obras tão bonitinhas, assim, meio café com leite, as obras dela. Inglesa, pessoal. Olha, eu passando vergonha. Minha autora preferida e eu passo uma vergonha dessa. Gente, é que a gente vai lendo tantas coisas, daqui a pouco a gente meio que confunde, né? Os países. Mas assim, Jane Austen, gente, um dos grandes nomes da literatura inglesa, junto com William Shakespeare e Joanne Rowling, né? Do Harry Potter. E a Jane Austen, pessoal, ela tinha uma linguagem assim que ela trabalhava muito valores. Tanto que, por exemplo, tem um filme dela muito bacana que eu amo muito, que chama Orgulho e Preconceito. Ela tem vários aí filmes que foram baseados nas suas obras. Mas o Orgulho e Preconceito é um filme, por exemplo, um filme de romance, de 2 horas, que é um dos filmes mais românticos que eu assisti na minha vida, e não tem um beijo na boca. Como assim? Um romance que não tem um beijo na boca? Porque a Jane Austen, ela era muito, muito assim,
conservadora. Então, imagina, a mulher era do século XIX, né? Comecinho do século XX aí. Então, aliás, século XIX não, gente. Século XVIII aí, ó, ela nasceu em 775, morreu em 817, né? Século XVII, XVIII. Então, assim, bem antigo mesmo. Então, a linguagem dela era uma linguagem muito moralista, muito, assim, família mesmo, então, valores éticos, assim, muito fortes. Então, quando você tem um autor preferido, você começa a ler várias obras dele, você começa a se identificar com ele, ou não, né? Às vezes você trabalha um autor lá, que todo autor puxa, por exemplo, você pega aí Drauzio Varela, né? Eu comecei a acompanhar aquele trabalho, A Comédia da Vida Privada, gente, eu detestei aquilo, porque tudo acabava em tragédia, gente, quase todos. Né? Então, assim, eu já não gostei do perfil, não gostei da linguagem da linguagem do autor, né? Não é linguagem de palavreado, mas aquela linguagem, assim, o formato do trabalho eu não gostei. E a Joanne Rowling, por exemplo, né, que fez aí o Harry Potter, a gente procurei acompanhar outros trabalhos dela para ver realmente a linguagem que ela trabalha, qual que é o perfil da autora. Então é muito importante você acompanhar um autor preferido, ter um autor preferido aí. Eu estou só pesquisando um negócio aqui. É importante, pessoal, é importante você ter assim um autor preferido para que você possa gente, é Guelra Reis e Jorge Furtado. Não sei de onde eu tirei Drauzio Varela aqui, viu? Eu tenho que falar essas coisas para vocês de repente não desconsiderarem. Às vezes a gente fala uma besteira, mas não tem jeito. O negócio é ao vivo aqui, você se confunde. E quando eu falei isso, eu falei, meu, deixa eu pesquisar lá, porque não dá, né? Escrever besteira aí, daqui a pouco o pessoal fala, esse cara é um burro, aí não tem nem condição de estar ensinando a gente nada. Então, assim, acompanhar o autor preferido, tá? Para você conhecer realmente a linguagem dele. Não sei de onde eu tirei Drauzio Varela, me perdoe. Vamos lá. Compartilhar a leitura com outros. Que é o que, pessoal? Quando você lê alguma coisa, você fala a respeito daquela leitura, você explica, fala assim, puxa, isso aqui foi legal, olha só, eu gostei, acho que você deveria ler também, ó, por exemplo, a Anne de Green Gables, aí que a gente acompanhou a série na Netflix tá Anne com E, né? Anne with E. A-N-N-E with E, né? Anne com E. No Netflix, mas a série, o nome original é Anne de Green Gables, que deu origem aí a 9 livros, 8, 9 livros, que nós compramos aqui em casa, inclusive, que foi uma saga muito bacana. Então a minha esposa assistiu, gostou, e aí recomendou, aí eu assisti, a minha filha assistiu, a gente vai recomendando para as pessoas. E no caso do livro, ela está lendo os livros também, eu como estou um pouco focado nos estudos, ainda não li. Mas é legal, a gente vai recomendando para as pessoas, por quê? Porque aquilo que é bom, a gente tem que compartilhar. Alexandre o Grande, por exemplo, gente, ele foi um grande conquistador, um dos maiores conquistadores do mundo. E Alexandre o Grande, gente, tudo que ele conquistava para o mundo. Ele conquistava para tornar o mundo melhor, para beneficiar as pessoas. E isso era muito bacana. Então, assim, quando você se apropria da leitura, do saber, é legal você passar isso para as pessoas. Esse livro é legal, tem um conteúdo bacana, uma história legal, né? E fomentar nas pessoas o desejo por coisas boas, tá? Então isso é muito importante também. E fazer com que os alunos façam isso também, incentivem os pais, os amigos, os primos, né, as pessoas ao redor dele a se tornar também bons leitores, tá? Atrever-se a ler textos difíceis. Então, assim, a criança ela tem muito aquela questão de ilustrações. Ela vai ler livros, ela quer trabalhar com livros com ilustrações coloridas, e depois você tem que falar para ela, permitir que ela comece a trabalhar com livros com ilustrações sem cores. Depois ela vai partir para livros sem ilustrações. E dessa forma ela vai desenvolvendo aí a criticidade dela e vai desenvolvendo uma leitura mais adulta até, né, uma leitura mais séria. Então, assim, ela tem que se atrever a ler textos mais difíceis. Textos ali que ela tem que interpretar apenas lendo, não simplesmente ali se baseando em ilustrações. Vamos dar uma olhada aqui como é que tá esse vídeo aqui, pessoal. Tá com 33 minutos, vamos dar continuidade daqui a pouquinho, tá bom? Que já ficou bem grande aí esse vídeo, tá? Olha, vai ter 3 partes essa aula aqui, tá bom? Então, bons estudos, até daqui a pouquinho, vamos para a terceira parte.